Vamos então meter a mão na massa. A ideia é a gente criar um cartão. Eu tive a ideia de fazer um cartão de aniversário. Um cartãozinho que eu vou imprimir na minha impressora mesmo, eu vou mandar numa gráfica para imprimir. E aí vamos brincar um pouquinho com aquilo que a gente viu já no Inkscape, né? Quando se trata, quero já deixar adiantado que quando se trata de enviar material para gráfica, tem muita coisa envolvida, tá? Eu estou aos poucos montando um material, talvez eu lance até um curso mesmo de como fechar os arquivos para enviar para a gráfica, tá? A gente vai ter que usar um outro software junto, mas é tudo tranquilo, assim, só que exige bastante cuidado, se você for trabalhar mais profissionalmente. O que eu vou mostrar aqui é utilizar algumas coisinhas que a gente viu para trabalhar o nosso cartão. Por exemplo, se eu digitar cartão de aniversário e vir em imagens, né, no Google, eu vou ter um monte de cartão de aniversário. Ó. E aí você pode escolher um, né, um bacaninha para trabalhar. Tem um monte, para pegar uma ideia, né? Diz que nada se cria, tudo se copia, né? Então a ideia... mas eu já tenho esse cartão pronto, não seria só eu pegar esse cartão e jogar ele no Word no tamanho que eu quero imprimir? Sim, poderia ser. Mas a ideia não é bem essa. A ideia é a gente pegar a ideia da coisa, né? E a gente criar, a gente formatar, a gente fazer as coisas para ver como que se pode usar coisas e criar coisas novas. Aqui é mais para ter uma ideia. Na verdade, eu peguei essa ideia aqui, ó. Cartãozinho bonitinho, né? Bem singelo, né? Para uma menina, né? E vou ver se a gente trabalha alguma coisa parecida com isso, ok? Bom, e aí eu vejo aqui, eu tenho um fundo aqui, né, com flores, tem uma corujinha, tem uns arabescos aqui. Então isso tudo, gente, é coisa que você pode fazer a pesquisa aqui nas imagens do Google mesmo. Por exemplo, papel de parede, flores. Ó, você vai achar. Muita coisa se acha. Qual é que é o grande tchan da história? Qual é que é a dica que eu dou? Utilize as ferramentas, tá? E coloque tamanho grande. Você vai ter coisas com mais qualidade. Essa é uma dica legal. Outra coisa, quando eu vou pegar, por exemplo, se eu for pegar uma corujinha, né? Uma coruja. Se eu botar coruja, vai vir um monte de coruja assim. E corujas todas, olha só, tá vendo? Aqui embaixo ele mostra o tamanho, ó. Tá vendo? Né? 1200 por 1200 pixels. Mas eu não quero coruja assim, eu quero uma coruja que seja um desenho, né? Um desenhozinho, como é aquele lá. Então, aqui no tipo eu tenho tipo clipart. Clipart vai vir corujinhas mais com clipart, tá vendo? Certo? Se eu quiser um desenho linear, tipo corujinhas mais só com os traços, ó. Então vou deixar em clipart. Vamos pegar essa daqui, vamos dar uma olhada nela. Tá vendo que, ó, tá vendo que o fundo ficou assim quadriculadinho? Isso quer dizer que aparentemente o fundo é transparente, tá? Vamos pegar essa daqui, ó. Essa daqui não é, o fundo dela é branco. Aí eu teria que ainda tirar o fundo. Então, dê preferência para aquelas que têm o fundo transparente. Botão direito, se eu botar salvar a imagem como, ele vai me salvar como PNG. PNG é um formato de imagens com fundo transparente. Eu vou salvar essa corujinha também. Eu já pego uma outra lá. Ó. Eu vou salvar essa corujinha aqui também. Se bem que ela é azul, né? Não vou salvar não. Tá certo? Uma outra forma que você tem de fazer a pesquisa é, no que você for pesquisar, colocar espaço PNG. Então a ideia, essa aqui é bonitinha, a tendência, ó, aquela que eu peguei, ó, tá vendo? Ó, a tendência é que você traga, que ele traga para você imagens com fundo transparente. Imagens com fundo transparente é uma coisa muito legal, tá certo? Muito legal mesmo, porque você pode aplicar sobre outras coisas. Essa aqui também tá bem bonitinha, também é o fundo transparente. Vamos, essa aqui eu gostei, vamos salvar essa aqui também. É uma outra coruja, eu vou botar aqui coruja 2. Coruja 2, pronto. Ok?
Fora isso, fora a coruja, eu peguei já, ó, eu peguei aqui um fundo, tá? E peguei um arabesco. E com isso é que eu vou trabalhar aquele cartão, tá certo? Bom, abri o meu Inkscape, vou lá em propriedade do desenho, deixa eu trazer para cá, vou dizer que as minhas unidades são em centímetros, para facilitar a minha vida, e o tamanho eu vou fazer, opa, aqui é centímetro, eu vou fazer um 15 por 10, tá? Que é tipo o tamanho de uma foto, né? Ele vai ter 15 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. É um tamanho para um cartão, para a gente entregar pessoalmente esse cartão, tá? Então 15 por 10. Eu não vou me preocupar com o esquema de cores, tá? Eu não vou me preocupar com o esquema de cores. A gente teria que trabalhar de uma forma que o nosso esquema de cores fosse, se é para uma impressão em uma impressora profissional, digamos, numa gráfica, a gente teria que trabalhar com o padrão CYMK. Mas a gente vai trabalhar com o padrão RGB. A ideia é só mostrar como é que se monta. Depois a gente vai falar em outro momento sobre essa coisa de você fazer para uma gráfica, tá certo? Então eu só vou definir que é 15 por 10, automaticamente ele é paisagem, porque a largura é maior que a altura, e vou definir minha unidade de medida como centímetros. Definir isso, pronto, não tem ok, não tem que dar ok, né? Só tá aqui. Então tá aqui ele, tá certo? Vamos aumentar um pouquinho, vamos deixar ele só assim. E aí eu preciso o quê? Colocar o fundo. Então, aqui eu gostaria muito de trabalhar com um gerenciador de camadas, tá certo? No gerenciador de camadas, a primeira camada que eu vou trabalhar é o fundo. Eu vou nomear ela de fundo. Eu estou trabalhando nela por enquanto. Beleza, só tenho uma, estou trabalhando nela. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, como eu tenho 2 monitores, num monitor eu coloco umas coisas, no outro eu coloco outra, mas a ideia é essa, você pega e arrasta para cá e solta, ó. Dá um ok. Tá aqui. Opa, mas esse meu fundo ele é maior que a página. Ah, então tudo bem. Então eu vou diminuir. Vou diminuir. Se eu diminuir assim, ó, e fizer assim para ele caber na página, olha só. Ele não vai ficar com a proporcionalidade que ele foi criado. Dependendo do desenho que tiver, ele vai ficar torto, não é verdade? É como, por exemplo, se eu pegasse a coruja, vamos supor, e pegasse a coruja e fizesse isso com ela. A coruja fica estranha, ela fica errada, né? Ela não fica proporcional, ok? Então eu vou pegar. A dica é essa, eu vou pegar, vou jogar aqui, normalmente, e eu vou criar um retângulo, tá? Desse tamanho? Pode ser desse tamanho, porque agora eu vou editar esse retângulo. Ó, qual é a largura desse retângulo em centímetros? 15, né? É o tamanho da minha página. Então, ó, a largura é de 15. E qual é a altura? A altura é 10. Pronto, tá aí o meu retângulo de 15 por 10. Bom, agora eu vou pegar esse daqui, vou dar uma diminuída no tamanho dele, aí eu vou segurar o Ctrl, né? Porque se eu não seguro o Ctrl, ó, eu posso tirar da proporção, né? Então eu vou segurar o Ctrl e vou dar uma diminuída para deixar ele mais ou menos do tamanho do meu quadrado. Por quê? Que é para as flores, né? Essas florezinhas, essas folhas não ficarem muito grandes no fundo. Então assim, ó, vê que ela fica um padrãozinho bacana. Vou selecionar os dois, tá vendo? Ah, sim, esse daqui, ó, eu ainda vou dizer que ele não tem contorno, ó, ele só tem o quadradinho, ele tem. Ó, pode ver que eu tirei o contorno, ele já ficou com 14, ó, não é isso que eu quero, vamos arrumar. 15 por 10. Bom, agora eu vou selecionar os dois, tá? E vou dizer em objeto, clipe. Clipe é onde? Aplicar o clipe. Então eu apliquei, eu fiz um crop, né? Eu recortei, eu tirei um pedaço do que eu queria. Exatamente no tamanho da minha página, no tamanho do troço que eu estou fazendo, do convite que eu estou fazendo. Agora o que eu preciso fazer? Colocar que aqui, ó,
se você olhar aqui, aqui é 0, 0. Tá? Ó, se eu disser para ele que o x dele é 0, que o x dele é 0, e se eu disser para ele que o y dele é 0, eu alinhei ele certinho com a minha página. Então agora ele está certinho com a minha página. Ok. Porém, se eu clicar aqui, olha só, no clicar eu posso movimentar ele. Não é isso que eu quero. Então, ele está certinho. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada, ó, que eu vou chamar de arabesco. Essa agora vai ser as minhas camadas acima da atual, né? Porque se eu botar abaixo, não vai aparecer, né? Acima da atual, que eu vou chamar de arabesco, e agora o fundo eu vou bloquear. E eu estou no arabesco. Mesmo se eu estiver no fundo, ó, eu não consigo, mas eu estou clicando, tá? Eu estou tentando clicar e arrastar, eu não consigo, porque ele está bloqueado. Agora, na camada arabesco, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aquele arabesco que eu fiz para cá. Da mesma forma, eu vou dar um OK e veio ele aqui. Oh, mas ele está muito grande. Eu vou aproximar um pouco o zoom para a gente ver melhor. Ele está muito grandão. Isso aqui não seria tão legal para mim. Então eu vou diminuir um pouquinho. Ó. Desse tamanho tá bacana? Não, desse tamanho eu acho que tá legal. Desse tamanho tá bem legal. E o que eu vou fazer agora? Vou até diminuir um pouquinho mais. Pronto. E agora eu vou dar um Ctrl D para duplicar esse objeto. Note que eu tenho 2. E aqui, com o objeto selecionado, eu vou vir em Objeto e inverter horizontalmente. O que significa? É fazer um flip horizontal. Olha o que vai acontecer quando eu clicar, ou clicar em H, ou clicar aqui, né? Ó, ele inverteu. E agora eu posso pegar e... Ó, note que ele já fixou no canto, porque eu coloquei para ele alinhar com a página também. Beleza, agora que eu tenho esses dois, eu vou selecionar os dois, vou dar um Ctrl D para duplicá-los, e agora eu vou clicar em V. Vou fazer agora a operação inversa, né? Diferente, né? Porque antes eu vim aqui em Objeto e inverti horizontalmente, que era o H. Agora eu vou inverter verticalmente, mas eu não vou clicar aqui. Eu vou deixar os dois selecionados e vou clicar na tecla V. Pronto. Inverti horizontalmente. Aí agora eu venho e posso pegar um por um, né? Ó. E vou alinhá-los aqui no canto da página. Beleza. Os arabescos estão prontos. Então o que eu vou fazer agora? Deixa eu ver como é que era a nossa... Ele tinha uma linha aqui. Se eu quiser eu posso fazer essa linha. Ou não, aí. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Eu vou trabalhar agora os textos, tá? Ou a corujinha. Então, o arabesco eu já terminei, eu vou criar uma nova camada, que eu vou chamar de coruja. Uma camada coruja, adicionei, tá lá. Vou fixar, ou, né, vou chavear o arabesco. Ó, agora não tem. Pode ver que eu não tenho como mexer em nada. E eu vou pegar a minha corujinha. Essa daqui tá bonitinha. Vou pegar essa corujinha e vou jogar pra cá. Corujona. Ficou grande, então não tem problema. Eu vou com o Ctrl, né? Vou diminuir. Ó, diminuir mais um pouco. Deixa assim. Agora eu vou aproximar pra gente dar uma analisada no nosso cartão. Olha a corujinha que bonitinha que ficou aqui. Vamos então. Podemos até ampliar um pouquinho, né? Ó. Ficou bonitinha aqui. Pronto. Como ela é PNG, como esse arabesco também é PNG, ambos deixam que o que tem atrás apareça. Ó, nota que se eu botar ela aqui, ó, ela não... Né? Então, por isso que arquivos PNG são muito legais de se trabalhar. A minha coruja vai ficar aqui por enquanto. Terminei, vou criar mais uma camada. Pô, mas precisa criar... Aqui eu vou criar uma camada para os textos, tá? Mas precisa criar uma camada para cada objeto. Note, eu não estou criando uma camada para cada objeto. Aqui eu coloquei 4 objetos nessa camada, na camada arabesco. Tá certo que na camada coruja e na camada fundo foi um objeto para cada camada, mas eu não estou separando por objeto, eu estou separando mais ou menos por
tipo de objeto ou por tipo de trabalho. A coruja poderia ficar na mesma camada que os arabescos? Poderia. A coruja poderia ficar na mesma camada que fundo, já que ela é, digamos, um fundo? Poderia. Vou lá, vamos desbloquear a coruja. Vamos desbloquear o coruja. Ctrl X. Vou lá para o fundo. Ctrl V. Tá aí a coruja. Pronto, ela poderia ficar aqui, sem problema nenhum. Ó, note que agora a minha coruja está atrás. Ficou, tá vendo que ficou uma mancha ali, ó? Tem algumas. Mas que manchas são essas? São manchas do arabesco, tá vendo, ó? Aquele arabesco, ele tem umas manchinhas, ó. Então essas manchinhas estão pegando na coruja, porque ele está na frente dela. Ela teria que estar na frente dele. Ah, então é fácil, é só botar o fundo na frente do arabesco. Aqui, né? Aqui. Tá, mas aí o arabesco some porque o fundo cobre ele, então não dá. Beleza? Por isso que eu gosto de separar as coisas, tá certo? Então, vou dar um Ctrl X, vou bloquear essa, vou lá na coruja, vou dar um Ctrl V. Ela vem aqui pro lugarzinho dela, eu bloqueio e vou para os textos, tá bom? O texto é venha... Não é aqui. Venha comemorar comigo o meu aniversário. Então eu vou pegar aqui e vou escrever. Venha comemorar. A última fonte que a gente usa, ou algo semelhante, é o que fica aparecendo ali. Tá? Não é essa fonte que eu quero, apesar de ela ser uma fonte bacaninha, mas eu queria uma coisa mais delicada. Então, se eu tiver aqui dentro da fonte, eu posso procurar aqui, ó, e escolher uma fontezinha legal. Se não, se eu selecionei a fonte, eu venho aqui na ferramenta de texto e aqui eu posso selecionar também uma fonte bacana, tá? Trabalhar com fontes, tem um tutorial no projeto que fala sobre um software para a gente usar para gerenciar as fontes, tá? Não instala um monte de fonte no Windows, que senão ele vai ficar lento, quem estiver usando o Windows, tá? E aí Linux eu não sei como é que funciona, Linux eu só uso como servidor, não uso como desktop, então eu não sei como é que funciona, mas no Windows não é bom instalar um monte. Então, tentem sempre, aqui eu vou tirar assim, tentem sempre usar o Nexus Fonte, é uma sugestão minha, como um gerenciador. Ó. Aí aqui eu tenho, se eu olhar, do lado ele já dá uma ideiazinha, tá vendo? Ó, tem essa daqui, deixa eu ver, Edvardian, ó que bonitinha essa. Vamos usar essa. A fonte em si não importa muito, né? Então eu vou pegar, vou jogar aqui assim, ó, vou aumentar. Ah, mas eu poderia ter que aumentar assim, aqui, aplicar, se eu quiser, ó, vou trabalhar aqui nesse cara, né? Ah, mas tem que ser assim, eu não poderia fazer aqui? Poderia, você que sabe, tá certo? Aqui, venha comemorar, e aí é comigo o meu aniversário, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou duplicar, eu vou trabalhar linha por linha, porque com isso eu consigo marcar melhor a separação entre linhas. Ele é meio que eixo duro para trabalhar com isso, tá? Então aqui, ó, eu venho aqui no alinhamento, ó, alinhar e distribuir, alinho os dois ao centro, tá vendo? A pessoa lá utilizou um verde, né? Eu vou usar um marrom aqui assim, ó. Tornar uma coisa aqui mais marronzinho, assim. Poderia ser esse marrom aqui também. Tá vendo? Então, deixar ele, ó, tá marrom, tá? Venha comigo meu aniversário. Aí aqui o nome seria o nome da menina que tá fazendo aniversário, né? Aqui é Ana Clara, 2 aninhos. Então, eu vou fazer aqui. Vou botar o nome da minha neta, Isadora. Aqui.
Vou escolher uma outra coisa que seja script. Vamos ver se eu tenho mais alguma que tem. Essa aqui é forte. Ó, isso aqui é bonitinho. Olha lá. Então agora vou aumentar um pouquinho. Opa. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou botar aqui. Como é que ele usou a cor? Só para a gente tomar como ideia lá. Ah, ele usou um rosa. Então vamos usar um rosa. Ó, aqui assim. Ah, mas eu queria fazer um efeito bacana. Dou um Ctrl D. Aqui, pego o de trás e coloco como preto. E aí pego esse e coloco aqui assim. Né? Tá vendo? Eu fiz como se fosse um efeitozinho de uma sombra. Ó. Pode ser mais para perto ou mais para longe. Tá certo? E agora eu vou fazer. Vou duplicar, vou botar aqui embaixo. A Isa está fazendo 4 anos. Então tá aqui. Também duplico, pego de baixo, coloco como preto para manter o padrão, né? Certo, aí eu seleciono esses dois, né? Objeto tem um agrupar aqui, deixa eu ver se tem um agrupar, Ctrl G, seleciono esses dois, dou um Ctrl G, agora marco os dois e posso fazer isso e depois eu posso subir esse daqui mais para próximo, né? E esse daqui aqui. E aí continuar o resto continuar o resto do convite, tá certo? Isso aqui eu jogaria um pouco mais para cima. A ideia que eu queria passar nesse tutorial até nem é grandes coisas, né? Se a gente for ver, não é uma coisa do outro mundo, mas era só comentar com vocês a ideia de quando for montar uma peça qualquer, que a gente utilize sempre a questão das camadas. E quando você bloqueia uma camada, você consegue trabalhar mais sossegado nas outras. Certo? Eu vou só para terminar, eu vou botar aqui, vamos ver esse daqui, vamos desagrupar. Objeto, desagrupar. Pronto, agora os dois passaram. Se eu pegar o de cá, ó, esse daqui, se eu der um page down, ele vai para trás. Ó. Então, na mesma camada, ó, os meus objetos, eles têm uma ordem dentro da camada. Tá certo? É isso que eu tinha esquecido de comentar. Tá certo? Então, Ctrl G para agrupar. Eu vou descer um pouquinho aqui. Eles têm uma ordem dentro da camada. E as camadas têm uma ordem. Então, se eu jogar a camada de texto para baixo da camada de coruja, nada acontece. Se jogar para baixo de arabesco, nada acontece, porque o arabesco está lá. Tá entendendo? Agora, se eu jogar o texto para baixo do fundo, o texto sumiu. Tá certo? Então, e além de... o texto não precisa ser a última camada, tá? Ah, o texto tem que ser a última? Não, a coruja pode ser a última, não importa. O grande lance, o legal é eu dividir isso em camadas para poder trabalhar mais sossegado. Para poder ter um pouco mais de ordem e para não me atrapalhar. De repente eu vou selecionar uma coisa, eu clico num outro objeto que está numa outra camada e movimento ele de lugar. Então isso aí não é legal, tá certo? Aqui, visível ou não. Então, se alguma coisa está me atrapalhando, eu quero trabalhar numa camada sem que as outras fiquem visíveis, eu posso também tirar a visibilidade da camada. Aqui todo mundo pegou, né? Eu continuaria escrevendo as coisas, alinhando. Os alinhamentos aqui são... Eu poderia... Vamos botar só aqui a data. Vamos botar data. Data, né? Que seja data, 2 pontos. E aí tem uma outra que era... Vamos botar ali, sei lá, 01, 12... 01 do 12. A data, né? Que vai ter lá. A data, vou usar o quê? Vou usar vou pegar o texto. A data eu vou usar... Aqui, que seja essa, data. Tá? A data é de uma cor. E o outro aqui
é de outra cor, né? Certo? E ambas têm o mesmo tamanho? Pode ser, sei lá. É que aqui ele usou assim, ele pegou essa data, ele fez negrito, né? Ele fez bold, tá? Pronto. E a data ele botei em verde. E esse daqui é de outro. Então aqui eu vejo que tamanho que está aqui. Está em 18. 18. E esse daqui, que tamanho que está? É a mesma fonte? Tá, vou fazer em 18. Beleza, as duas estão iguais. Agora como é que eu faço? Seleciono as duas e venho no alinhamento e pronto. Ah, mas eu poderia, ó, nem deu. Eu teria que pegar aqui as duas e fazer alinhar assim, para ficar bonitinho. Mas poderia fazer na mesma linha? Poderia fazer na mesma linha. Vamos lá. Data 001 do 12. Eu botei 1º de dezembro, né? Tá certo. Vamos lá. Vamos pegar, vamos marcar tudo. Vamos trocar aqui agora, por aqui. Vamos trocar para, sei lá, um Arial. Aqui, Arial é bonitinho. Aqui, Arial. Tá? Aí eu vou pegar esse aqui e vou dizer que ela é... Tem negrito aqui? Tem. Vou dizer que ela é negrito. E vou dizer que a cor dela é verde. Pronto, e a outra não é. Ó. Então, eu posso trabalhar de várias formas. Ter o mesmo texto ou textos diferentes e agrupá-los. Eu poderia escrever isso daqui dando um Enter, escrevendo embaixo. Poderia também, sem problema nenhum. Aqui eu diminuo, ó. Pronto, tá lá. Tá? E preencheria o resto, colocaria as coisas todas. Tá certo? Terminado, o que eu vou fazer? Eu vou salvar. Se eu botar para salvar, só salvar, ele vai salvar por padrão em SVG, tá? Que é o formato dele. Ah, tranquilo. De repente, se você vai mandar para uma gráfica, se a gráfica tiver fizer um trabalho legal, se a pessoa tiver... que tem gráficas que às vezes as pessoas não têm... Da gráfica elas não sei se não tem tempo ou não gostam de mexer e aí pedem que o material seja pronto, já venha tudo pré-processado. Mas se não, a pessoa tem como pegar esse SVG aqui, transformar para CYMK, que é a cor que é das impressoras de gráficas, impressoras profissionais, né? E fazer tudo direitinho. Não tem problema. Mas você pode também, inclusive, salvar como um PDF. Tá aqui, PDF. Tá certo? E mandar. Quando você salva como PDF, ou salvar em PDF para você imprimir, por exemplo, tá? Ah, tem um amigo meu que ele tem uma impressora colorida lá, legal, uma jato de tinta, vai imprimir bem legal, tá? Vai imprimir bem bacana mesmo. Ou eu estou fazendo esse desenho aqui, quero imprimir numa camiseta para fazer sublimação, bem legal, tá certo? Então você vai mandar que você vai salvar como um PDF, e aí ele vai aqui, ele vai converter os textos em caminhos, isso é legal, porque esse texto aqui, ele é escrito com uma fonte. Se a pessoa não tem essa fonte, lá no computador dela que vai abrir, esse texto vai ser substituído por uma outra fonte, que pode não dar o mesmo efeito. Efeito visual, que eu digo, né? Pode ser uma fonte diferente. Então, ele vai transformar todos os textos em caminho. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa lá não vai poder editar. Se você escreveu, venha comemorar comigo o meu aniversário, não pôs acento, a pessoa não vai ter como editar. Então é bom dar uma revisada sempre antes. Isso é legal, deixar assim é bacana, tá? Se você salva ele no formato SVG para você e depois você vai lá e salva como pro formato de PDF, tá? Ou exporta para PDF, tá certo? Se você também salvar em PDF e depois apagar isso aqui, fechar isso daqui sem salvar nada, acabou, você não vai mais poder editar, tá certo? E aqui a sangria, eles traduziram para sangraria, mas não é sangraria, sangria, é como se fosse uma margem de segurança, tá? Eu vou deixar a sangria 0, tá? Vou deixar a sangria 0. Ele salvou aqui como desenhando, PDF, tá? E agora eu vou salvar como PDF, tá certo? E vou botar desenhando 2, tá? E aqui eu vou colocar uma sangria de 1,
a gente está em centímetro de 1 centímetro, tá? Nós vamos ver a diferença dos dois arquivos. Então, vamos lá, desenhando. Tá aqui. Tá vendo? Eu vou diminuir, ó. Beleza? E agora eu vou mostrar o desenhando 2. Ó. Tá vendo que ele deu uma... O que significa essa sangria? Que às vezes alguma gráfica, alguém pode dizer para ti, ó, faz uma sangria de meio centímetro, tá? Na verdade, aqui eu tenho a minha página, né? Diminuir um pouquinho aqui o zoom. Para fora é margem de segurança, para dentro é sangria. Quando você vai trabalhar, seria legal se você tivesse uma coisa assim, ó, que você pudesse. Eu vou fazer a mão sem medida, tá? Tô fazendo assim, ó, no olho, tá? Seria legal que você trabalhasse com uma coisa assim, ó. Assim. Assim, isso aqui seria legal para os seus trabalhos, tá? Claro, tá no olho, tá, gente? Tá no olho. O que seria isso? Isso aqui seria a margem de segurança. Por quê? Porque quando for imprimir, quando for cortar, pode ser que a máquina que corta, ela não corte certinho aqui, pode ser que ela corte um pouquinho para fora. Como pode ser que ela corte um pouquinho para dentro. Então por isso que a gente trabalha com uma margem assim. Eu sei, eu tenho quase certeza que até aqui tudo que eu colocar vai aparecer. Mas eu coloco um pouquinho para fora para garantir. Então eu faria uma coisa, deixa eu ver, camadas. Eu faria uma coisa aqui assim, ó. Claro, eu estou mexendo na proporção. Pô, você tirou a proporcionalidade da coisa. Tirei, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. E aqui no arabesco, os meus arabescos... não desbloqueei. E aqui os meus arabescos eu colocaria eles aqui. Dentro. Tá certo? A minha página está aqui no meio. Mas eu estou garantindo, eu vou até tirar aqui, ó. Opa, aqui eu coloquei lá. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou até tirar aqui só para vocês entenderem. Ó, ó lá, ó. A minha página, ela tá aqui no meio. Mas eu estou colocando tudo no máximo até essa margem de segurança. Aqui teria que ser igual aqui, tá, gente? Eu é que não estou trabalhando com... Ó, teria que ser, se ela tem 20, aqui teria que ser, sei lá, 15. 15.5. Não, aí passou, 10, ela tem 10, né? O X é... Aqui o X é 14, o máximo é 15, então ela teria que ser 14.5, então 14.5, ó, meio centímetro, certo? E para cá 15.5, essa daqui, ó, 15.5, essa até que ficou mais ou menos certinho. Então com isso o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com meio centímetro para dentro e meio centímetro para fora. Meio centímetro para fora para garantir se o corte for um pouquinho depois para não ficar aparecendo o papel. Meio centímetro para dentro para garantir que tudo que eu colocar vai aparecer na impressão. Mesmo que a máquina corte um pouquinho para dentro. Tá? Então essa margem aqui é sempre bom a gente usar, a gente ter em mente de nunca colocar, como eu coloquei aqui, ó, um troço no final da página. Porque isso pode prejudicar. Tá? O vídeo ficou longo, eu peço desculpas, mas... eu acho que eu consegui de alguma forma passar pelo menos alguma ideia da forma como eu trabalho. Eu também não sou nenhum profissional, tá? Mas de repente pode ajudar alguém que está tentando fazer alguma coisa para si, ou para a família, ou para uma comunidade, ou de repente até tirando uma grana também, né? Por que não? Não é verdade? Tá certo? Aquele abraço então para todos.